Bem, hoje eu vou falar com vocês sobre estrutura de desenho, que eu acho que eu gosto de falar assim estrutura, mas isso vai englobar várias coisas. Vai englobar eu falar para vocês sobre um pouco de volumetria também, né? Que são algumas coisas básicas do desenho que a gente aprende sempre no começo, né? Mas eu acho que, primeiro, é sempre bom, e aí eu quero falar isso tanto para quem está começando quanto para quem já é desenhista, né? Que é sempre bom você voltar nesses temas básicos do desenho, porque às vezes o tempo vai passando e você meio que vai esquecendo disso, né? Tipo, e às vezes até você adquire alguns vícios que são prejudiciais para o seu desenho e que de repente pode ser resolvido justamente nesses assuntos mais básicos, entendeu? Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas, eu vejo muitas pessoas que já têm uma base de desenho que tem alguns erros que são bem comuns e que tem a ver com isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, eu vou tentar explicar assim, de uma forma que quem está começando entenda e quem já desenha reveja, tá? Então vai ser tipo assim, vai ser uma demonstração meio básica aqui para vocês é, agora no começo, tá? Então, uma coisa que eu queria falar para vocês e que vocês vão encontrar isso praticamente em todo o tutorial é que a base para o desenho são as formas geométricas, né? Isso aí eu acho que a grande parte de vocês já sabe, né? Que basicamente é o círculo, né? Gente, a minha mão não está aquecida, então vai sair mais troçada aqui. Né? O círculo, aqui eu vou colocar algumas aqui, mas essas são as básicas, tá? O círculo, o quadrado e o triângulo, tá? Isso daqui, inclusive, pode ser bom para quem, tipo, vai começar a desenhar. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês aquecem a mão quando vocês vão desenhar? Porque isso é importante, viu? Eu sei que tem muita gente que não aquece a mão antes de desenhar, esquece dessa etapa. É muito importante porque quando você é igual desenhar, compara-se meio que quase como um exercício, né? E movimenta músculos da sua mão, né? Então você precisa estar com seu punho aquecido. Então é bom você, antes de começar, ter um ritualzinho aqui de aquecimento mesmo físico mesmo, alonga um pouquinho os pulsos e também fazer isso aqui de vez em quando é bom, tá, gente? Porque aí evita também você ter problemas nas articulações, tá? Então isso aqui é interessante. Então, isso daqui, se você quiser, pode até utilizar isso aqui como uma forma de você fazer um aquecimentozinho, né? Faz uns quadrados, faz uns círculos de vários tamanhos. O pessoal usa muito o círculo, né, para fazer aquecimento, né? E aí vai tentando fazer um círculo cada vez mais certinho, ou então fazendo com apenas uma traçada, né? Não aqueço a mão, não faço rascunho, não uso referência, aquariano, rebelde. Não me orgulho de nada disso. Didi Master, eu vou te perdoar só porque eu te conheço há muito tempo. Mas deveria seguir essas regras básicas. Deixa eu ver, o Wesley falou alguma coisa aqui? Ele disse que suavizador de traço me salva. Wesley, eu só recomendo o suavizador de traço para quem está produzindo em grande escala, tipo, se você estiver produzindo com uma certa velocidade e você quer que o seu traço, tipo, não quer perder tanto tempo fazendo o traço, né? O suavizador ajuda, mas eu recomendo que ninguém utilize suavizador na maioria das vezes, porque você vai ficar viciado nisso, e aí quando de repente você precisar desenhar em outra mídia, não vai, tipo, provavelmente o seu traço não vai estar tão legal, né? E aí talvez isso possa até te desmotivar. Eu sempre recomendo assim para todo mundo, tipo, utilizem o máximo dos recursos digitais que você tem em mão nos aplicativos que você está utilizando. Mas o suavizador é uma coisa meio perigosa. Tipo assim, pelo menos eu acho, porque teve uma época em que eu fiquei bem viciado em utilizar isso. E eu percebi que isso estava meio que me deixando preguiçoso no sentido de eu conseguir evoluir o meu desenho, né?
Então, toma cuidado somente no uso aí desse suavizador, tá? E falando em suavizador, né, inclusive o, o iPad Pro, né, lá o aplicativo que a gente usa no iPad Pro, que eu esqueci o nome, coloquem o nome aí que eu sei que vocês sabem o nome do app lá. Ele já vem com suavizador, né? Então as pessoas que desenham lá ficam bem viciadas naquele suavizador, né? Tá? Então, tipo, a base do desenho vão ser as nossas formas geométricas. Tá bom? Isso aqui já tá claro, né? E aí vamos agora para uma parte mais complexa, que são as partes básicas, só que na sua forma tridimensional, ou Procreate, exatamente. Na sua forma tridimensional, né? Então, tipo, o seu círculo, né? Nossa, meu círculo está saindo bem legal, né? O seu círculo, ele vira uma esfera, né? Na forma tridimensional. Eu vou fazer aqui uma leve representação aqui. Finjam que isso aqui é uma esfera, tá? Tá meio tortinha, mas é, tá? O cubo aqui vira, ou o cubo já, o quadrado ele vai virar o cubo, né? E aí algumas pessoas perguntam para mim assim, como é que eu faço o desenho com perspectiva? Olha, isso daqui já é perspectiva, porque para te ter volume, quando o teu desenho ele tem volume, automaticamente você já está com uma perspectiva, tá vendo? As linhas aqui, ó, elas estão seguindo uma origem, tá lá para baixo, né? Tipo, o ponto de origem tá lá embaixo, né? Mas aqui tem uma perspectiva, né? E o teu triângulo vai virar um cone, né? Tipo, isso aqui a gente aprende na escola, né, gente? Então, isso aqui é o básico do básico de saber. E aí, por que que é importante saber disso daqui? É, porque, tipo, a gente sempre vai começar, quando a gente for estudar desenho, a gente sempre começa estudando do básico para poder ir para uma parte mais avançada, né? Então, isso aqui é o básico do básico. Aí, claro que desenhar esfera, cubo e cone é uma coisa muito sem graça, né? A gente quer logo partir para a cena de ação, lá né, o nosso herói quebrando tudo, explodindo tudo, né? Mas, tipo, quem quiser, quem está começando aí e ainda não sabe absolutamente nada sobre desenho, ou de repente já começou e pulou essa etapa, é bom fazer esses exercíciozinhos aqui, assim, durante um tempinho, sabe? Não é preciso ficar fazendo sempre, mas é bom fazer para poder você, na prática, entender como é que esses objetos básicos funcionam como um objeto em um ambiente 3D, entre aspas, né? Porque aqui a gente está só simulando, né? Aqui não tem um ambiente 3D. A gente tá só simulando através do desenho algo próximo do 3D, né? E aí eu vou colocar mais um item aqui que eu acho que é bem importante, que é o cilindro, né? Esse daqui a gente usa bastante. E aí, tipo assim, uma coisa que eu quero que vocês observem nesses elementos é tipo assim, como que os traços dele estão posicionados dentro do elemento para criar esse efeito que a gente chama de 3D, tá? Eu tô falando 3D porque a gente está no papel, né? Tipo, a gente está numa tela que é 2D, mas a gente tenta simular. Então, por exemplo, olha, aqui o cilindro são basicamente dois traços e aqui dentro a gente tem um círculo, né? Um círculo ou uma elipse, né? Aqui tá mais para uma elipse pelo formato, né? Porque, tipo, se ela estiver sozinha aqui, ela vai ser uma elipse 2D, né? Tipo, ela não tem volume nenhum, né? Mas quando eu coloco ela combinando com esses elementos aqui, ó, a gente começa a perceber um volume aqui, né? Desse desenho, ó, né? A mesma coisa a esfera aqui. Aqui eu fiz essa divisão aqui em cruz, mas isso daqui, deixa eu refazer minha esfera para ficar mais bonita, que ela tá muito feia, eu tô achando. Aqui eu fiz essa divisão assim, em cruz, mas tipo, a esfera ela é composta, né, por uma parede aí circular e que se você for fatiar ela no meio várias vezes, vai dar vários formatos de círculo, né? Tipo, quando você fatia ela no seu formato 2D. E o quadrado é a mesma coisa, né? O cubo aqui no caso, né? O triângulo a gente quase não usa, né? Mas, por exemplo, formas que a gente pode falar que são meio triangulares, né? O nariz, é,
Deixa eu ver o que mais. Que do corpo. Tô falando aqui do corpo humano, né? Porque tipo, como objeto a gente tem várias coisas, né? Chapéu, que é meio cônico. Sei lá, não consigo nem pensar em objetos agora, mas que tem formatos cônicos, né? Mas eu digo assim, no corpo humano, o nariz ele é meio triangular, né? Mas eu acho que no corpo a gente encontra, acho que três, basicamente dois, na verdade, formatos mais básicos, que é a esfera, né? Algo mais arredondado, e o cilindro. Por isso que o cilindro também é importante quando você pensa em coisas 3D. Então vamos lá? Vamos começar com o Sonic. Para quem não lembra do Sonic, eu vou mostrar o Sonic aqui, tá? Eu também não lembrava do Sonic. Cadê? Não aparece. Sumiu o Sonic. Pera aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, porque eu acabei. Mostrar rapidinho para vocês. O Sonic. Para quem não lembra de como o Sonic é, este é o Sonic. Tá? Por que que eu estou mostrando para vocês é, o Sonic aqui? Por que que eu estou mostrando para vocês essa referência? Porque aí eu vou falar aqui do DD Master, né? Não façam um desenho de vocês sem referência. E quando eu falo referência, não é uma referência é, exatamente daquilo que você tem na sua cabeça. Referência não é isso. Referência não é você encontrar uma coisa que está na sua cabeça. Tipo, eu imaginei o personagem tal fazendo essa pose. Eu vou atrás exatamente da mesma pose, eu vou atrás exatamente da mesma luz que está na minha cabeça, eu vou atrás exatamente, sei lá, da mesma roupa que esse personagem está usando porque eu preciso ter uma referência. Não, referência é você ter algo que vai justamente te dar uma pequena base para que você possa criar aquilo que você tem na sua cabeça, tá? Exatamente, Wes. Não é cópia um por um, tá? Então, quando eu falo referência, não é para você copiar, é só para você ter aquilo ali como uma base. Como eu vou desenhar o Sonic, é óbvio, né? Eu não lembrava dos detalhes dele, eu preciso dele aqui para poder saber o que que eu vou fazer, né? Senão ia sair aqui um monstro disforme que eu não sei nem o que que ia ser, tá? E aí o Sonic, como eu falei para vocês, por ele ser um personagem cartoon, ele é bem ele é bem redondadinho a cabeça dele. Vocês viram que ela é praticamente uma bola, o corpo dele é praticamente uma bola, os braços e as pernas são cilindros basicamente, e o sapato dele é meio que quase que cônico assim, né? Quase que com um formato meio cônico. Então a gente vai, ó, pensando nessa coisa básica, né? A gente vai começar a fazer uma base para o Sonic, tá? Para o Sonic. Sonic. E não é o Sonic feio, tá, gente? É o Sonic do desenho. Mas o Sonic feio teve a sua redenção, né? Quando ele apareceu no filme do Tico e Teco. Então eu vou fazer aqui um rascunho bem básico mesmo, aqui. E eu estou fazendo o rascunho, tipo, eu estou fazendo com a pose que eu estou na minha referência. Eu não estou nem tentando imaginar, eu estou só tentando entender como é que é essa base para o corpo do Sonic, né? A proporção, no caso. Por exemplo, a cabeça dele é bem maior do que o corpo, né? Então, tipo, isso que eu estou fazendo aqui para ti é basicamente um estudo de como que eu faço basicamente qualquer coisa que eu vou pegar ali para estudar, entendeu? Tipo, as pessoas me perguntam, como é que tu faz para estudar? Eu estudo desse jeito. Tipo, eu vou pensando naquilo que eu estou fazendo para poder entender o que eu estou desenhando, tá? Então aqui o corpo dele também é praticamente um oval, só que ele é um pouquinho mais larguinho em cima, justamente porque o corpo, aqui no caso, eles tentam simular como se em cima fosse o ombro e embaixo fosse a cintura dele, né? Mas só que para baixo vai ficando mais fininho, né? Aí tem o braço dele aqui, que é basicamente um cilindro, mas aqui eu ainda vou fazer é, uma coisa mais básica ainda, que é somente traço. Oi, Sakura, bem-vinda à live, tudo bem? Wes, antes de criar, você faz algumas cópias para entender o desenho? Wes, normalmente, antes de eu começar uma peça, por exemplo, eu faço rascunho antes.
Eu faço rascunho, por exemplo, se eu vou desenhar um personagem, eu faço vários rascunhos desse personagem em várias poses, rascunhos rápidos, entendeu? Até para que eu consiga aquecer também logo no começo. Então, sim, eu faço quando eu vou, antes de eu começar a fazer uma, uma peça de arte, tipo para trabalho ou para estudo, eu sempre faço alguns rascunhos antes, tá? Então, recomendo também que vocês façam isso, porque isso ajuda não somente a você entender o que você vai desenhar, como também vai ajudar você a fazer uma peça mais interessante, tá? Então, tipo aqui, eu vou fazer o braço dele aqui. Tá vendo aqui? Ó, o braço dele transformei basicamente em palito. Gente, desenhar básico é praticamente desenhar em palito, o hominho do palitinho lá que vocês desenham no papel de vocês. A pessoa fala assim: ah, eu só sei desenhar homem de palito. Então você já tem a base inicial para você fazer o seu desenho. Aqui, ó. Aí agora eu vou dar um voluminho aqui pro braço dele, tá vendo? Ó? Cilíndrico, né? Aí aqui a mão dele, vou começar a desenhar aqui, ó, uma forma básica, ou seja, eu vou começar a desenhar aqui quase como se fosse uma esfera, tá vendo? A perna dele também é basicamente um cilindro, um pouco mais fino. E o sapato dele é quase como se fosse assim é um cone, só que ele tem um fundo um pouco mais quadrado, né? A parte de trás do pé dele é um pouco mais quadrado. Aí, tipo, tu tá vendo que aqui eu não tô me importando com perspectiva, tipo, eu não tô querendo saber se a perspectiva tá certa, é, se, se o personagem tá enquadrado na cena, entendeu? Eu tô querendo entender como é que o desenho funciona. Começamos com o básico, agora a gente vai para os detalhes medianos do desenho, tá? Aqui na cabeça, eu gosto de fazer uma cruz para indicar o meio da cabeça, né? E meio que a direção dos olhos, a posição dos olhos e meio que para onde está direcionada a cabeça, né? Para onde a tua cabeça está direcionada, você vai fazer esse risco. E isso daqui também já tem a ver com perspectiva também, né, gente? Tipo, se a cabeça está para um lado, o formato dela está seguindo uma perspectiva própria diferente, entendeu? Então isso já, tipo assim, no começo você não, você talvez nem entenda isso, mas só o fato de você estar fazendo esse desenho básico já vai te trazer algum entendimento depois bem melhor quando você for começar a estudar essa parte mais técnica. Tá? Então aqui ele tem uma orelhinha pontudinha. Deixa eu ver o que mais que ele tem aqui. Ele tem esse narizinho dele que parece uma azeitona, né? Bem aqui, assim, quase no meio do rosto. Agora eu vou me concentrar na cabeça, tá? O olho dele é bem grande, né? E bem redondo também. Se concentra bem aqui no- nessa região da cabeça. Aí, tipo assim, tem que ver a proporção, né? Os olhos são praticamente é, 60, sei lá, uns 40% da cabeça dele. Porque quando a gente desenha é, cartoon, né? Esse desenho mais cartoonizado, bem estilizado, o cartoon, ele é um estilo de desenho onde você exagera todas as formas do personagem. Então, tipo, quando você vai ver o personagem do cartoon, ele tem um olho bem grande, ele tem uma cabeçona, ou então ele tem o corpinho pequeno, e tem uma mão grandona, né? No caso aqui do Sonic. Então, tipo, você percebe isso, o Pica-Pau, Pernalonga, todos esses desenhos aí, né? É um estilo. E aí, mas só que aqui no meio, assim, ó, o olho dele gruda, né? Não é igual lá do Sonic do filme que os olhos eles são separados, mas ali também era para poder caber no aspecto visual do filme, né? E aqui a boca basicamente ela vai acompanhando o formato da cabeça. Gente, a cabeça do Sonic eu já eu já ensinei a desenhar lá no meu canal, então isso daqui a gente vai se concentrar em fazer o Sonic inteiro, tá? Então aqui, ó, já tenho praticamente o rosto dele todo pronto, né? O rosto do Sonic. Só utilizando coisas bem básicas de desenho. Outra coisa também, eu estou fazendo aqui no digital, né, então tem a possibilidade de modificar aí
a transparência da minha camada, né? Quando eu quiser, para poder fazer as edições no meu desenho. Se você estiver fazendo no papel, isso daqui também você pode fazer no papel, tá? Não é só no digital. Eu recomendo que você tente não fazer muita força nesse sketch inicial, tá? Se você perceber que você acabar fazendo muita força no seu papel, eu recomendo que você faça aqueles exercícios do começo que eu ensinei lá, entendeu? Para você treinar ali também a força que você exerce sobre o papel. Isso também é importante que o desenhista domine isso, né? Porque se você desenhar demais forte, provavelmente você vai rasgar, né? O seu papel, como eu fazia algumas vezes também. Eu acho que a mais complexa do Sony é complexa, né? Que fala. É a palavra tá certa, eu não estou falando errado. Eu acho que talvez seja a cabeça dele, porque tem esses espinhos, né? Que simula como se fosse um cabelo ali, né? Alguma coisa assim. E aí eles vêm para cá para trás, e aí o formato deles são mais complexos, são mais orgânicos, né? Então, tipo, é um pouco mais difícil de você entender esse formato, né? Mas, tipo assim, ele tem uns espinhos que são que tem uma volumetria aqui atrás, mas por enquanto eu vou fazer eles meio 2D mesmo, meio 2Dzão, assim, tá? Sem problema nenhum. E aqui a gente vai começar a detalhar a mão, tá? Como eu falei para vocês, esse desenho inicial é para você tentar entender as formas básicas. A mão é uma parte mais complexa, inclusive, né? Nós como desenhistas, acho que a maioria dos desenhistas passa por isso, de quando vai fazer o desenho, sempre esconde a mão do personagem. Eu fazia isso quando eu tinha essa dificuldade antes. Como é que vocês resolveram isso? Tem gente aqui ainda que está aqui que tem problema em desenhar mão ou desenhar pé? Porque eu acho que são os dois principais problemas da maioria dos desenhistas. Por enquanto, eu ainda não vou focar, ainda não vou focar em fazer explicar para vocês direitinho como é a mão, porque talvez isso seja necessário explicar em uma etapa mais tipo só para esse assunto, né? Tu já começa a enxergar melhor o personagem, né? Olha aqui, essa parte da meia é um cilindro também, tipo, o formato básico da meia é um cilindro. E quando eu falo que o sapato é quase como se fosse um cone, é porque ele também tem um volume aqui, assim, né? Ó, em um volume, é quase como se fosse um volume bem circular. Se eu fosse fazer aqui a estrutura dele, o weight frame dele, né? Tipo, quando a gente vê a parte de trás ali do objeto, né? A gente vê aqui que ele tem esse formato circular e tem ali uma ponta, né? Vai afinando para frente. E agora que eu vim ver, tá vendo, ó, como é bom a gente ter referência? Porque eu não sabia que o Sonic ele tinha um rabito aqui, um rabito e ele tem os espinhos dele seguem para a costa também, né? Ó. Eu pensava que o espinho dele fosse só na cabeça, tá vendo? Então, tipo, referências para que te quero, né? E aqui eu vou desenhar o olho dele, que é bem oval, né? Bem esticadinho, tá vendo? Então, basicamente, o que que a gente usou aqui no Sonic foi círculos, esferas, né? Esferas, cilindros e esse cone, entre aspas, né? Isso daqui é basicamente tudo que a gente usa em qualquer desenho. Aí você me diz assim, ah, mas para ti que desenho é fácil. Sim, para mim, para eu que desenho é fácil porque justamente eu já passei anos treinando isso, né? Então, mas se você começar treinar a partir disso daqui, provavelmente daqui a um tempo, né? Não tipo assim, eu vou estudar hoje 2 horas isso daí, amanhã eu já vou ser o melhor desenhista do mundo. Não é assim que acontece, né, gente? A gente sabe que não é assim. Seria bom se fosse, né? Mas não é igual lá na Matrix, que coloca um negócio na tua cabeça. Referência aí de quem viveu nos anos 2000, 90, 2000. Que enfia um cabo na tua cabeça e aí você aprende aquilo dali em 2 segundos, né? Então vamos lá. Aqui já tenho a minha base pronta, né? E esse daqui vai ser o número 3. Deixa eu até apagar aqui esse número 2 aqui. Porque aqui a gente vai ter o nosso número 3.
Que o número 3 basicamente é o desenho quase que final, né? Eu, como eu falei para vocês, como eu ia explicando ainda agora, eu não gosto de fazer assim, tipo, eu não gosto de fazer uma coisa e ir direto para o traço final, né? Eu normalmente eu gosto de meio que reformulando o meu sketch, repensando no que eu estou fazendo também, né? Mas aqui eu vou. E essa daqui, na verdade, ainda vai continuar sendo um sketch, só que vai ser um sketch mais bem acabado. Tá, então vamos lá. Agora, dessa vez, eu vou tentar melhorar mais a proporção com relação à cabeça dele. Agora que eu sei, né, o tamanho dele. Então, eu vou desenhar aqui, começar pela cabeça. Ah, aí, tipo, muita gente pergunta, algumas pessoas, muita gente não, algumas pessoas perguntaram pra mim se é regra começar a desenhar pela cabeça. Gente, não é regra. Eu já vi gente começando a desenhar, por exemplo, pelo tronco. Mas por que que desenhar pela cabeça acaba sendo uma coisa mais intuitiva? Porque justamente por conta disso que eu mostrei para vocês, entendeu? A maioria das pessoas que desenha, principalmente em estúdio, em coisas assim que reutiliza, precisa utilizar o mesmo personagem, eles utilizam essa proporção que é da cabeça. Então começa desenhando pela cabeça, porque se tu tem o tamanho da cabeça, tu compara com relação ao corpo, né? Olha, tá vendo uma coisa que eu percebi aqui, ó? O meu sketch embaixo, a orelha tá mais pra frente, só que eu percebi que ela tem que estar um pouquinho mais pra trás, porque senão ia ficar estranho no personagem. Ou seja, o sketch é a base, mas isso não significa que ele vai, tipo assim, ah, eu fiz no sketch, agora não tem mais como mudar, né?
Beijo em vocês, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Desenhem bastante. E cuidado. Cuidado com o quê? É isso. Cuidado com nada. Ser feliz. Bora ser feliz. Tchau. Tchau, gente.